volta e vamos hoje conversar com o diretor-geral da HR Service, Angelino Estevão, para falarmos então de um assunto muito importante. Sabemos que muitas pessoas, quando vão à procura do emprego, existem requisitos específicos para que as mesmas pessoas sejam admitidas. Vamos tentar compreender como é que tem sido o processo de seleção de quadros. Diretor, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia e obrigado pela oportunidade. Como é que está a HR Service? Nesta altura crítica que o país vive com a pandemia da Covid-19? Bom, a HR Service, como todas as outras entidades, está a sofrer os efeitos da pandemia, né? Mais pela própria reação do mercado em função à pandemia, da sociedade em geral, do que por ela própria, né? Porque organizativamente, estruturalmente e funcionalmente a HR Service continua de pé. Agora o mercado naturalmente é que precisa de mudar, se é assim que se pode dizer, é que precisa de apresentar novos desafios para a HR Service. Como é que tem sido o processo de seleção dos candidatos que eventualmente venham trabalhar aqui na HR Service? Bom, o processo de seleção para as pessoas que vêm trabalhar aqui, e nós como uma entidade que lidamos com recursos humanos, com a gestão dos recursos humanos, até porque fazemos serviços para empresas terceiras, tem sido um processo, digamos, se é que se pode dizer um processo normal, não é? Mas a verdade e a experiência nos tem dito que cada processo é um processo, tem as suas especificidades, e nós, em função daquilo que nós pretendemos, daquilo que são os nossos objetivos de recrutamento, aquilo que nos levam a recrutar as pessoas, então nós desenhamos o processo e fazemos-lo de acordo com aquilo que são os nossos objetivos. Daí eu ter dito há bocado que nós substituímos, despedimos, entre aspas, né? Fizemos uma negociação com as pessoas que cá estavam, tiramos aquelas pessoas porque elas próprias se reconheciam que não estavam à altura do desafio que nós lhes propunhamos e pusemos outras pessoas no lugar. Portanto, quer dizer que o nosso quadro do pessoal não alterou. Agora, olhando um pouco para fora, não muito para dentro da empresa, quais são os requisitos básicos para que um cidadão possa concorrer a uma vaga de emprego e seja aceite? Olha, eu acho que, eu considero que nós acabamos sendo sempre o ponto de partida, não é? E o problema provavelmente pode não estar no candidato, pode estar na empresa que pretende recrutar. Mas, no essencial, para que alguém que esteja à procura de uma vaga de emprego possa ser aceito, ele precisa fundamentalmente de ser aquilo que a empresa está à procura, não é? Digamos que uma empresa esteja à procura, por exemplo, de um profissional na área, por exemplo, da comunicação, não é? Ela define o perfil desse profissional da área de comunicação e os candidatos, em princípio, que vão ao encontro dessa vaga, desse anúncio, se vamos assim dizer, têm que, no fundo, ser a escolha certa para a entidade que se propõe, não é? E a questão do currículo? Existem candidatos, por exemplo, que colocam determinadas informações nos currículos que não são as verdadeiras. Isso conta muito? Conta muito, e o currículo é um indicador, digamos, o cartão de visita do candidato, né? Mas depois que a gente lê o cartão de visita do candidato, ele precisa de fazer jus à informação que tem no currículo. Então, não é correto, e nós às vezes aconselhamos que não é correto, não é ético, não é bom, né? Falando assim de forma mais rasa, que nós floreemos muito o currículo com coisas que nem sequer têm nada a ver conosco, né? Às vezes muitos candidatos colocam determinadas informações que questionados depois não conseguem responder. Só para citar um exemplo, há empresas que nos seus anúncios solicitam que os candidatos tenham conhecimento, por exemplo, de uma língua estrangeira, né? E o candidato acaba pondo no seu currículo língua estrangeira, vamos lá dizer, de nível intermediário. Mas no processo da entrevista depois acaba não se percebendo que o candidato não tem aquela habilidade, não tem aquela competência. Então,
Na perspectiva dos currículos, o que nós de facto aconselhamos é que os currículos sejam os mais simples possíveis e realistas. Têm que de facto espelhar aquilo que nós somos. Muito obrigado. Foi assim a conversa com o diretor-geral da HR Service, Angelino Estevão. Estivemos aqui a falar um pouco sobre essa questão dos recursos humanos, falamos também das manifestações, um assunto que não estava programado, mas o diretor fez questão de esclarecer um pouco mais também aos nossos seguidores aqui do nosso site Bem-Aventurado. Nós prometemos voltar numa próxima oportunidade.